Fala pessoal, beleza? Vamos começar agora a resolução aqui do terceiro exercício dessa lista. Esse exercício aqui, eu acho esse exercício bem legal, tá? Ele fala assim, ó. Uma amostra de gás ideal é submetida ao ciclo termodinâmico mostrado na figura ao lado. Entre os estados A e B, eu tenho um processo adiabático. Só lembrando para vocês, um processo adiabático é um processo em que não há trocas de calor, tá? Calor trocado nesse processo é nulo. Entre B e C, eu tenho um processo isobárico, que é o processo de pressão constante. Repara aqui, ó, tem uma reta horizontal, tá? A pressão é constante aqui nessa curva. E aí ele fala que eu transferi 100 kJ de calor para o sistema. Então aqui eu tenho uma transferência de calor para o sistema, 100 kJ nesse processo. Nesse processo aqui, desculpa, de B para C. De A para B o calor é zero, a gente já discutiu isso. Tá? Bom, aí ele fala, entre C e D eu tenho um processo isotérmico é um processo de temperatura constante, e entre D e A eu tenho um processo isobárico, com um calor de 150 kJ fluindo para o entorno, ou seja, aqui o calor está saindo do sistema e indo para o entorno. Então essa amostra de gás está perdendo calor nesse processo de D para A. Tá? Bom, ele pergunta qual é a diferença de energia interna entre os estados B e A. Então, o que ele quer saber é isso aqui, gente. Ó. Qual é a diferença de energia interna, o B menos o A? Isso aqui é simplesmente a variação da energia interna do gás, sofrida pelo gás, do processo de A para B. A variação da energia interna do gás do processo de A para B é simplesmente o B menos o A. E aí a gente vai usar um negocinho que eu falei para vocês no último vídeo. Num ciclo fechado, ΔU é zero. Então a variação da energia interna num ciclo fechado vai ser zero. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse ΔU como sendo a soma dos ΔUs de cada processo. Então o ΔU do ciclo fechado vai ser o ΔU de A até B, mais o ΔU de B até C, mais o ΔU de C até D, mais o ΔU de D até A. E a soma desses 4 ΔUs é igual a zero. Eu quero descobrir quem é este cara aqui, ó. Tudo bem? ΔU de A para B, que é o que ele pergunta no enunciado. Se eu conseguir calcular esse ΔU e este ΔU, eu consigo descobrir esse aqui. E esse vai ser o caminho que a gente vai seguir para resolver o problema. Tá? Então vamos lá. Vamos olhar primeiro para a transformação de B para C. De B para C, a gente tem um processo isobárico. Tá? Então vamos escrever aqui a primeira lei da termodinâmica para o processo de B para C, ΔU igual a Q menos trabalho. Tá? Como eu tenho um processo isobárico, o trabalho vai ser simplesmente a pressão vezes a variação do volume, né? P ΔV. A gente só pode usar essa fórmula P ΔV quando a pressão for constante, né? Porque aí a integral da pressão no volume, a pressão sai da integral, fica P integral de dV, que dá ΔV, e é isso. Tá? Quando a pressão não for constante, eu não posso fazer isso. Não posso usar essa fórmula aqui. Apenas para a pressão constante. Transformação isobárica. Bom, a pressão vale 3/10 a quinta Pascal. Repara que está em ATM. Tenho que passar para Pascal. E a variação de volume, 0,4 que é o volume em C, menos 0,09 que é o volume em A, está em metro cúbico. Tal. A gente faz a conta. Encontra 9,3 10 a quarta joule ou 93 kJ. Tá? Então esse é o trabalho de B para C. Bom, o calor de B para C, ele já deu para a gente no enunciado, né? Repara que ele fala, ó, entre B e C, a gente tem um processo isobárico com 100 kJ de calor sendo transferidos para o sistema. Então, como ele foi transferido para o sistema recebeu esse calor, é um calor positivo, de 100 kJ. Bom, com esses 100 kJ e esses 93 kJ aqui de trabalho, eu posso calcular o ΔU usando essa fórmula. Calor menos trabalho, 100 menos 93 dá 7 kJ. Então, de B para C, a variação da energia interna foi de 7 kJ. Vamos guardar essa informação e partir para a próxima transformação. Bom, agora a gente vai olhar para a transformação de C para D. De C para D, a gente tem um processo isotérmico. Qualquer transformação isotérmica, que é uma transformação de temperatura constante, para um gás ideal, vai ter ΔU igual a zero. Por quê? A energia interna de um gás ideal depende apenas, é uma função exclusiva da temperatura. Isso só vale para um gás ideal, tá, gente? Se for outro gás, não dá para a gente afirmar isso. Mas para um gás ideal, a energia interna é função exclusiva da temperatura. Depende apenas da temperatura. Então, se a temperatura não variar, que é o que acontece no processo isotérmico, tá?
A energia interna também não vai variar, ela vai ficar constante. Então, o ΔU de C para D é zero. Então, eu vou repetir, tá? Não é sempre que eu tenho um processo isotérmico que ΔU é zero. Se eu tiver um processo isotérmico e um gás ideal, aí sim a gente vai ter ΔU igual a zero. Tá? Por quê? Para um gás ideal, a energia interna é uma função exclusiva da temperatura. Existem outros modelos de gases, por exemplo, ou outros sistemas, que a energia interna não depende apenas da temperatura. Nesses casos, eu não posso afirmar que ΔU é zero porque ΔT é zero. Tá? Mas, para um gás ideal, isso aqui sempre vai ser verdade. Tá? Então já sabemos quem é o ΔU de C para D. Bom, agora, de D para A, a gente calcula, é uma nova transformação isobárica, a gente faz a mesma discussão que a gente fez de B para C. O trabalho é P ΔV. Reparem que agora ΔV vai ser negativo, porque é 0,2 menos 1,2. Né? A pressão agora é de 1 atm, então fica 1 10 a quinta. Isso dá um trabalho negativo de 10 a quinta joule, ou 100 kJ, menos 100 kJ aqui. Tá? O calor de D para A é menos 150, porque ele falou no enunciado que de D para A o sistema, o gás, cede 150 kJ de calor para o entorno, ou seja, um calor negativo, ele está perdendo esse calor. E aí, com este calor, este trabalho, a gente consegue achar a variação da energia interna desse processo. Calor menos trabalho, menos 150, menos 100, dá menos 50 kJ. E aí, gente, a gente encontrou esses três resultados aqui. Ó. Na transformação de B para C, o ΔU é 7 kJ, de C para D é 0 e de D para A é menos 50. Substituímos aqui nessa equação, ó, fica o que a gente quer encontrar, que é o ΔU de A para B, mais 7, mais 0, menos 50, igual a 0. Resolvemos essa equação e encontramos que ΔU de A para B é 43 kJ. E é essa a resposta do problema. Beleza? Então é isso, gente. Então sempre que vocês quiserem olhar para uma parte de uma transformação em ciclo, muitas vezes é conveniente a gente usar o fato que ΔU num ciclo completo é zero e quebrar o ΔU de cada pedaço. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.